Ele levou a amante para um hotel de luxo, mas congelou ao descobrir de quem era o hotel. Deixe seu like e se inscreva para não perder as próximas histórias. Obrigado. Renato Albuquerque ajustava o colarinho de sua camisa de linho egípcio, o tecido caro roçando suavemente em sua pele bronzeada. Do outro lado do vidro espelhado de seu escritório, que ocupava meio andar de um dos arranha-céus mais icônicos da Faria Lima, São Paulo se estendia como um organismo vivo, uma selva de concreto e ambição que ele, com seus 40 e poucos anos, havia domesticado. Ele não era apenas um arquiteto, era um escultor de horizontes, um nome sussurrado com reverência nos círculos mais exclusivos do país. Seus projetos, que mesclavam o brutalismo tropical com uma sofisticação minimalista, eram monumentos ao seu próprio ego, estampados nas capas de todas as revistas de design e luxo imagináveis. A vida de Renato era uma obra de arte calculada, onde cada peça ocupava um lugar pré-determinado, sua cobertura no Jardim Europa, com uma piscina de borda infinita que parecia desaguar sobre a cidade, era o cenário perfeito para suas festas lendárias. Seus filhos gêmeos, matriculados em uma escola internacional caríssima, eram a prova de sua linhagem de sucesso. E claro, havia Monique Duarte, sua esposa há 16 longos anos. Ela era a personificação da elegância discreta, uma beleza clássica que parecia ter saído de um filme europeu dos anos 60. Oriunda de uma família tradicional, embora ele sempre a considerasse como dinheiro antigo, poder atual, nem tanto, ela era a esposa troféu ideal. Monique administrava a casa com uma eficiência silenciosa, orquestrava jantares para clientes e investidores com uma perfeição que beirava o sobrenatural. E, o mais importante, jamais, em uma década e meia, questionou suas reuniões noturnas ou suas viagens de negócios de última hora. Para Renato, ela era uma peça fundamental, mas passiva de sua coleção. Uma primeira edição rara e valiosa que se exibe na estante, mas cujo conteúdo já não se tem mais interesse em ler. Ele a via como um porto seguro, previsível e, se fosse brutalmente honesto consigo mesmo, um tanto quanto monótono. Ela era a base sólida sobre a qual ele construía seus castelos de aventura e excessos. A certeza de que, não importava o quão longe ele voasse, haveria sempre um ninho impecável para o qual retornar. Um toque suave na porta de vidro fosco o arrancou de seus devaneios. "Pode entrar", disse ele, a voz projetada para soar ao mesmo tempo casual e imponente. A porta deslizou e Isabela surgiu, um contraste vibrante com a paleta de cinzas e madeira do escritório. Aos 20 e poucos anos, com cabelos castanhos iluminados que caíam em ondas sobre os ombros e olhos de um verde inquieto, ela era a antítese de Monique. Isabela era uma jovem decoradora, talentosa o suficiente para ser estimulante, mas nova o suficiente no mercado para ainda se deslumbrar com o poder e a influência dele. Onde Monique era serenidade e tradição, Isabela era caos e modernidade. Onde Monique oferecia um silêncio confortável, Isabela o bombardeava com perguntas, com admiração, com uma fome de vida que espelhava a sua própria. Ela fechou a porta atrás de si, um sorriso cúmplice desenhado nos lábios. "Tudo pronto para o nosso paraíso particular, chefe?" Ela perguntou, a voz um sussurro carregado de promessas, enquanto se apoiava na beirada de sua mesa de design italiano. O perfume dela, uma fragrância floral e ousada que ele mesmo lhe dera de presente, preencheu o ar, um aroma proibido em seu santuário de trabalho. "Cada detalhe foi meticulosamente planejado", respondeu Renato, levantando-se e contornando a mesa para ficar diante dela. Ele pousou as mãos em sua cintura, sentindo a energia que emanava dela. A suíte presidencial do Hotel Solaris, no litoral norte.
Champanhe francesa esperando no gelo, um jantar exclusivo no restaurante mais cobiçado da região e um fim de semana inteiro onde sua única obrigação será me deixar cuidar de você. Os olhos de Isabela se arregalaram, um brilho de incredulidade e excitação dançando em suas íris verdes. Os Solares. Renato, esse lugar é uma lenda. Dizem que é impossível conseguir uma reserva, ainda mais na suíte principal, sem meses de antecedência. Ele sorriu, um sorriso presunçoso de quem conhece o peso do próprio nome. Para a maioria dos mortais, talvez. Mas o nome Albuquerque ainda abre certas portas, querida. Um telefonema, a menção de um possível projeto de expansão com eles, e o tapete vermelho foi estendido. Ele sentiu aquela onda familiar de poder, a droga mais potente de todas, a capacidade de moldar a realidade à sua vontade. A mentira para Monique havia sido tecida com a mesma facilidade. Uma conferência de arquitetura de emergência em Curitiba, um encontro inadiável com investidores do Sul. Era a desculpa perfeita, plausível, profissional e que exigia que ele ficasse incomunicável para se concentrar. Ele até mesmo preparou uma pasta com plantas falsas e relatórios de viabilidade, uma pequena peça de teatro que o divertia imensamente. Monique, como sempre, havia preparado sua mala. Suas camisas dobradas com uma precisão geométrica, seus sapatos engraxados e envoltos em sacos de flanela. Ela o havia lembrado de levar o remédio para a enxaqueca, sua expressão serena e imperturbável. A ironia era quase palpável. E a Monique? Isabela perguntou. A voz agora um fio, uma nuvem de insegurança passageira em seu rosto radiante. Renato gesticulou com a mão, como se espantasse um inseto insignificante. Ela? Acredita que estarei discutindo o futuro da arquitetura paranaense. A essa hora, deve estar decidindo o cardápio para algum jantar beneficente ou escolhendo novas flores com o paisagista. O mundo dela é pequeno, Isabela. Contido. Ela jamais desconfiaria de algo assim. Ele realmente acreditava nisso. Acreditava que a gaiola dourada que ele construíra para Monique era suficiente para mantê-la feliz e, acima de tudo, alheia. Ele financiava suas instituições de caridade, seus almoços com as outras esposas da alta sociedade, seu clube do livro. Ele via a falta de ambição profissional dela como um sinal de contentamento, não como um oceano de profundezas ocultas. Ela era, para ele, uma relíquia de uma era passada, uma mulher que não compreendia a adrenalina e a brutalidade do mundo moderno que ele dominava. Ótimo, Isabela suspirou, relaxando em seu abraço. Quero você só para mim. Ele a beijou. Um beijo que tinha o gosto do perigo, da transgressão, a emoção do ilícito, a pura audácia do ato era inebriante. Ele era Renato Albuquerque. Ele não seguia as regras, ele as criava. Este fim de semana não era apenas sobre prazer. Era uma reafirmação de seu status de intocável. Levar sua amante para o hotel mais exclusivo do litoral, um símbolo da elite paulistana, era um ato de arrogância tão grandioso que se tornava quase uma performance artística. Enquanto seus lábios encontravam os de Isabela, a imagem de Monique, calma e metódica, fechando sua mala, piscou em sua mente. Ele sentiu uma pontada fugaz, quase imperceptível, de algo que não era bem culpa, mas um estranho desconforto. Ele o ignorou instantaneamente. Era apenas o resquício de uma consciência convencional, um luxo que ele não podia mais se permitir. O ronco suave do motor V8 de sua Land Rover preta era uma trilha sonora discreta para a fuga da selva de pedra. A rodovia dos imigrantes se desenrolava à frente. Um tapete de asfalto que os levaria do cinza paulistano ao verde exuberante do litoral norte. Ao seu lado, Isabela cantarolava uma música pop que tocava baixo no rádio, o sol da tarde arrancando reflexos dourados de seus cabelos.
Ela era a imagem da juventude e da despreocupação, um bálsamo para a alma de um homem que vivia sob o peso constante de prazos, orçamentos e da própria reputação. Renato sentia uma euforia borbulhante, a mesma que sentia ao fechar um negócio multimilionário ou ao ver a estrutura de um de seus prédios finalmente se erguer contra o céu. Era a sensação de controle absoluto, de ser o maestro de uma sinfonia complexa, onde cada nota, cada instrumento obedecia à sua batuta. Ele havia orquestrado aquele fim de semana com a mesma precisão com que projetava um edifício. A suíte presidencial dos Solaris não era apenas um quarto, era uma declaração. O jantar no Nerea, o aclamado restaurante do hotel, não era apenas uma refeição, era uma experiência sensorial. E as orquídeas Phalaenopsis, de um branco imaculado, que ele encomendara especialmente para decorar a suíte, eram o toque final, um detalhe que demonstrava não apenas seu poder financeiro, mas sua atenção, sua dedicação àquela fantasia que estava construindo para os dois. Ao passarem pelo último túnel e o mar se revelar em um azul profundo e cintilante, Isabela soltou um suspiro de admiração. É como se estivéssemos entrando em outro mundo, ela disse, os olhos fixos na paisagem. Nós estamos, respondeu Renato colocando a mão sobre a dela. Um mundo onde as regras de São Paulo não se aplicam. Aqui somos só nós. A chegada ao Hotel Solaris foi um espetáculo em si. Escondido em uma enseada particular, o hotel não era uma construção que se impunha à paisagem, mas que dialogava com ela. A arquitetura, uma obra-prima do design biofílico, integrava madeira, pedra e vidro de forma tão orgânica que parecia ter brotado da própria Mata Atlântica. Um manobrista de uniforme impecavelmente branco se aproximou antes mesmo que o carro parasse por completo. Bem-vindo ao Solaris, Sr. Albuquerque, disse o jovem, com um sorriso treinado que denotava reconhecimento. O nome, como sempre, o precedia. Renato entregou a chave, sentindo o olhar de Isabela sobre si, um olhar que misturava admiração e um certo nervosismo. Ela, que frequentava os bares da moda em Pinheiros e sonhava com projetos em Trancoso, parecia momentaneamente intimidada por aquele luxo silencioso e avassalador. Ele achou a reação dela encantadora, um lembrete do abismo que os separava e que, paradoxalmente, os unia. Ele era o guia experiente e ela a exploradora deslumbrada. De mãos dadas, eles atravessaram as portas de vidro que se abriram automaticamente e o lobby os envolveu. Não era um lobby, era um poema. O pé direito altíssimo era sustentado por colunas de madeira maciça que se assemelhavam a árvores ancestrais. Uma cascata interna deslizava por uma parede de pedra-sabão. O som da água criando uma atmosfera de tranquilidade quase sagrada. O ar era perfumado com uma mistura sutil de maresia e capim-limão. Não havia um balcão de recepção tradicional, mas sim pequenas mesas de jacarandá onde concierges discretos atendiam os hóspedes com a calma de quem não tem pressa. Uma mulher de sorriso sereno e cabelos presos em um coque elegante se levantou ao vê-los. Senhor Albuquerque, que prazer recebê-lo. Estávamos à sua espera. A voz dela era suave, quase um sussurro. Sua suíte está pronta. A senhora Duarte ligou mais cedo para confirmar se as orquídeas haviam chegado em perfeito estado. Por um milésimo de segundo, o coração de Renato falhou uma batida. Senhora Duarte. Monique. A menção do nome de sua esposa naquele contexto, naquele lugar, foi como uma nota dissonante em sua sinfonia perfeita. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas o dissipou com a mesma rapidez com que surgiu. Era óbvio. Sua assistente pessoal, cujo sobrenome também era Duarte, uma coincidência boba, devia ter feito a ligação de confirmação.
Ele havia pedido a ela para cuidar de todos os detalhes da viagem a Curitiba, e a mulher, eficiente como era, provavelmente se confundiu com os arranjos. Sim, só podia ser isso. Uma pequena falha na comunicação, nada mais. Excelente, respondeu ele, forçando um tom de normalidade, enquanto sentia o olhar curioso de Isabela. Minha assistente é muito detalhista. Um mensageiro os conduziu por um corredor ao ar livre, ladeado por jardins tropicais e espelhos d'água, onde carpas coloridas nadavam lentamente. O elevador panorâmico, uma cápsula de vidro e aço, subiu silenciosamente, revelando a imensidão do oceano que se fundia com o céu. A suíte presidencial ocupava todo o último andar, um santuário de privacidade e opulência. Ao abrir a porta dupla de madeira, Isabela ficou sem fôlego. A sala de estar, maior que o apartamento dela inteiro, se abria para um terraço com uma piscina privativa de borda infinita. A decoração era um primor de bom gosto, móveis de designers brasileiros, tecidos naturais, obras de arte contemporânea e, por toda parte, os arranjos de orquídeas brancas que ele havia pedido. Sobre uma mesa de centro, uma garrafa de Ruinart Blanc de Blancs repousava em um balde de prata, o rótulo brilhando sob a luz suave. Renato, isso é... Ela começou, girando no lugar, tentando absorver tudo. Isso é o que você merece, ele completou, o pequeno susto na recepção já esquecido, substituído pela satisfação de vê-la tão extasiada. Ele se sentia um deus, um criador de mundos, capaz de manifestar o paraíso com um simples telefonema. O resto da tarde foi um borrão de luxo e prazer. Eles beberam o champanhe na piscina, a água morna contrastando com a brisa do mar, os corpos entrelaçados enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e violeta. Renato se sentia invencível. Ali, naquele refúgio suspenso entre o céu e o mar, ele tinha tudo. Tinha a adrenalina da conquista, a beleza estonteante de uma mulher jovem e apaixonada em seus braços, e a segurança de uma vida perfeitamente estruturada, esperando por ele em São Paulo. Ele era o homem que havia decifrado o código da vida, que conseguia equilibrar, sem esforço aparente, o prestígio, a paixão e a paz de um casamento estável. Ele acreditava piamente que Monique estava em casa, talvez lendo um de seus romances clássicos, completamente alheia à sua felicidade clandestina. A imagem dela, serena e previsível, lhe trazia uma estranha sensação de conforto, a âncora que lhe permitia navegar por mares tempestuosos. Mal sabia ele que a âncora não estava no fundo do porto, mas que era a própria dona do oceano. E a tempestade, uma que ele jamais poderia prever, estava apenas começando a se formar, silenciosa e implacável, bem debaixo de seus pés. O seu refúgio romântico, o palco de sua maior audácia, estava prestes a se converter no cenário de sua espetacular e merecida destruição. A manhã seguinte nasceu preguiçosa, o sol derramando um ouro líquido sobre o mar calmo e invadindo a suíte através das cortinas de linho que haviam sido deixadas entreabertas. Renato acordou primeiro, uma sensação de contentamento profundo percorrendo seu corpo. Ao seu lado, Isabela dormia o sono dos justos, um sorriso leve nos lábios, o rosto emoldurado pela desordem dos cabelos sobre os travesseiros de pluma de ganso. Ele se levantou em silêncio, sentindo-se revigorado, um rei em seu domínio. Decidiu tomar um banho de imersão na banheira de hidromassagem que ficava no canto do banheiro. Uma peça de design esculpida em um único bloco de mármore com vista panorâmica para o oceano. Enquanto a água quente relaxava seus músculos, ele planejava o dia. Um café da manhã demorado no terraço, talvez uma massagem para casais no spa, seguido de um almoço leve na praia privativa do hotel. A perfeição era um estado de espírito, e ele o havia alcançado. Ao sair do banho,
O vapor perfumado envolvendo o ambiente, ele procurou um dos roupões que estavam pendurados em um aquecedor de toalhas. Eram de um algodão turco, espesso e incrivelmente macio, o tipo de luxo que se sente na pele. Ele o vestiu, amarrando o cinto com um gesto automático, e se olhou no espelho gigantesco que a tecnologia anti-embaçante mantinha cristalino. Foi então que ele notou. Na lapela do roupão, bordado com um fio de seda prateado, discreto, mas inconfundível, havia um monograma, 2 letras elegantemente entrelaçadas. MD. Ele franziu a testa, aproximando o rosto do espelho para ver melhor. MD. O que significaria? Sua mente, treinada para encontrar padrões e soluções, começou a trabalhar. Mar e dunas, talvez, o nome de uma holding de luxo, ou, mais provavelmente, as iniciais do fundador do hotel. Um velho magnata, um patriarca que quis deixar sua marca em cada detalhe de seu império. Sim, isso fazia todo o sentido. Hotéis daquele calibre eram repletos de tradições, de histórias familiares. Ele imaginou um Manuel Dantas, ou um Marcos Drummond. Um barão do café ou da indústria que, em seus anos dourados, decidiu construir aquele paraíso. A explicação o satisfez. Era apenas um detalhe, um toque de classe. Ele deu de ombros, a pequena anomalia já esquecida, e saiu do banheiro para pedir o café da manhã. Enquanto esperava, seus olhos vagaram pela suíte, agora com a luz da manhã, revelando texturas e detalhes que a penumbra da noite anterior havia escondido. Sobre a escrivaninha de madeira escura havia um conjunto de papelaria fina, papel de carta pesado, de cor creme, e envelopes correspondentes. Movido por um impulso ocioso, ele pegou uma folha. No canto superior, gravado em relevo com a mesma caligrafia sofisticada do bordado, lá estava ele de novo. O monograma. MD. Uma leve, quase imperceptível, sensação de estranheza começou a se formar no fundo de sua mente. Era como encontrar a mesma rachadura em 2 paredes diferentes de uma casa perfeitamente construída. Não era um problema, mas era curioso. Quando o serviço de quarto chegou, empurrado por um funcionário sorridente, a mesa foi posta no terraço com uma profusão de iguarias, frutas tropicais fatiadas com precisão cirúrgica, pães artesanais ainda quentes, queijos da Serra da Canastra, ovos beneditinos com salmão defumado e uma jarra de suco de laranja espremido na hora. Renato, tentando soar o mais casual possível, decidiu saciar sua curiosidade. Com licença, disse ele ao funcionário. Estava reparando no monograma do hotel. Ele gesticulou para o papel de carta. MD é uma homenagem ao fundador, imagino. O rapaz, que não devia ter mais de 20 anos, parou por um instante, o sorriso profissional vacilando por uma fração de segundo. O monograma representa a propriedade, senhor. É a marca da família. A resposta foi educada, ensaiada e não dizia absolutamente nada. Mas a hesitação, aquele microsegundo de incerteza antes da resposta pronta, não passou despercebida por Renato. Ele era um homem que negociava com tubarões, que lia as entrelinhas de um contrato e a linguagem corporal de um adversário do outro lado da mesa. O rapaz estava sendo evasivo. Entendo, disse Renato, encerrando o assunto, mas ele não entendia. E a semente da dúvida, uma vez plantada, começou a germinar. Enquanto comia, o monograma parecia saltar aos seus olhos de todos os lugares. Estava gravado nos talheres de prata, bordado nos guardanapos de linho, impresso em baixo relevo nos cardápios de couro. MD, MD, MD. As iniciais ecoavam em sua cabeça, e a familiaridade delas era enlouquecedora. Era como uma palavra na ponta da língua, uma melodia que ele não conseguia nomear. Ele pensou em sua esposa, Monique, seu nome de solteira, Duarte, Monique Duarte, MD.
O pensamento o atingiu com a força de um soco no estômago. Ele pousou a xícara de café com tanto vigor que o líquido escuro derramou sobre o pires de porcelana. Não, impossível. Era uma coincidência absurda, uma piada doentia de seu subconsciente culpado. A família de Monique, os Duarte, já foram muito ricos, sim, donos de terras, de fazendas de café no interior de São Paulo. Mas a fortuna, como ele sempre soube, havia se dissipado com as gerações. O pai dela, seu sogro, fora um homem gentil e um tanto melancólico, que vivia de rendas modestas e da memória de um passado glorioso. Ele havia deixado para Monique uma herança, sim, mas nada que se comparasse a um império hoteleiro daquela magnitude. Renato, aliás, havia gentilmente assumido a gestão daquele patrimônio, incorporando-o ao seu próprio portfólio para otimizar os rendimentos. Não, era ridículo, uma paranoia estúpida. Devia haver centenas de nomes que se encaixavam naquelas iniciais. Tudo bem, amor. A voz sonolenta de Isabela o trouxe de volta à realidade. Ela havia acordado e o observava com curiosidade. Você parece que viu um fantasma. Estou ótimo, respondeu ele, o tom mais ríspido do que pretendia. Só pensando em um projeto. Ele se forçou a sorrir, a relaxar. Estava sendo um idiota. Estava no auge de um fim de semana perfeito e se deixando assombrar por 2 letras bordadas. Ele era Renato Albuquerque. Ele estava no controle. O monograma era uma coincidência. Apenas isso. Mas a tranquilidade não voltou. Durante o resto do dia, a sensação de desconforto o perseguiu como uma sombra. Cada vez que via as iniciais, a imagem do rosto calmo e sereno de Monique piscava em sua mente. A mulher que ele considerava simples, previsível, quase ornamental. A gaiola dourada que ele construíra para ela, de repente, pareceu menos uma prisão e mais uma fortaleza, cujos segredos ele nunca se dera ao trabalho de explorar. Um pensamento perturbador, como uma era venenosa, começou a se enroscar em sua mente. E se ele não conhecesse sua esposa? E se por trás da fachada de esposa perfeita e dona de casa dedicada existisse outra mulher, uma que ele nunca sequer imaginou? O universo, que antes parecia se curvar à sua vontade, agora parecia estar sussurrando em cada canto, em cada detalhe daquele hotel luxuoso, o nome da mulher que ele havia subestimado por 16 anos. E ele começava a sentir, com um pavor crescente, que aqueles sussurros eram o prenúncio de um trovão. Para a última noite, Renato decidiu dobrar a aposta. Ele precisava exorcizar os fantasmas daquelas iniciais, afogar a paranoia crescente em um banho de opulência e reafirmar seu domínio sobre a realidade. Fez outra reserva no Nerea, o templo gastronômico do hotel, desta vez solicitando o menu degustação completo, harmonizado com os vinhos mais raros da adega. Seria uma noite para celebrar a si mesmo, para provar que a ansiedade que o corroía era apenas uma falha em sua armadura de titânio, um arranhão superficial que um bom bordô poderia polir. Enquanto se vestia, escolhendo um terno de linho azul marinho que contrastava com a camisa branca imaculada, ele se sentia recuperando o controle. Ao seu lado, Isabela se transformava, deslizando para dentro de um vestido de seda vermelho. Um presente dele, que se agarrava ao seu corpo como uma segunda pele. Diante do espelho, eles eram a imagem do poder e do desejo. Um casal que pertencia àquele universo de luxo. O monograma, ele decidiu, era apenas isso. Um fantasma, um produto de sua imaginação sobrecarregada. Eles desceram no elevador privativo que os depositou mais uma vez no limiar daquele mundo de elegância sussurrada. O maître, um francês chamado Pierre, os recebeu com um sorriso ainda mais caloroso que na noite anterior. Senhor Albuquerque, que prazer tê-lo conosco novamente. Sua mesa está preparada. O chefe está ansioso para apresentar o menu desta noite.
Foram conduzidos à mesma mesa, um recanto isolado com vista para os jardins iluminados. A familiaridade do ambiente o acalmou. Ele pediu uma garrafa do champanhe mais caro da carta, um gesto deliberadamente extravagante para selar a vitória sobre seus demônios internos. Sabe, disse Isabela, inclinando-se sobre a mesa, a mão dela encontrando a dele, este foi o fim de semana mais incrível da minha vida. Eu me sinto como uma personagem de filme. Ele sorriu, a confiança finalmente retornando em uma onda quente. E você é a estrela principal, disse ele, erguendo a taça. Ele estava sendo ridículo. Aquela era a sua vida. Ele fazia as coisas acontecerem. Os primeiros pratos chegaram, uma sucessão de obras de arte culinárias, vieiras seladas com espuma de maracujá, seguidas por um delicado consomê de cogumelos selvagens. A conversa fluía leve, o riso de Isabela era uma melodia que lavava os últimos vestígios de sua apreensão. Ele estava prestes a fazer um brinde ao futuro deles, ao próximo projeto, à próxima escapada, quando sentiu uma mudança sutil na atmosfera do restaurante. Uma corrente de ar frio, uma ondulação de tensão que se espalhou a partir da entrada como círculos na água. A equipe, normalmente a imagem da calma imperturbável, parecia subitamente mais rígida, os ombros mais retos. Pierre, o maître, conversava em tons baixos e urgentes com um homem de terno escuro e um fone de ouvido discreto, o tipo de segurança que não se vê em resorts de praia. Renato observou com uma curiosidade distante. Parece que algum peixe grande chegou, comentou com Isabela, que estava ocupada demais fotografando seu prato para perceber. Um instante depois, Pierre começou a se mover em direção à mesa deles, sua expressão uma máscara cuidadosamente construída de desculpas e deferência. Ele parecia um homem caminhando para a própria forca. "Senhor Albuquerque", ele começou, a voz um murmúrio tenso. "Minhas mais sinceras desculpas por esta interrupção." "Há algum problema?" perguntou Renato, uma ponta de irritação em sua voz. Antes que Pierre pudesse responder, a origem de toda a comoção se tornou clara. Um pequeno grupo havia entrado no restaurante e agora estava parado perto da entrada, inspecionando o salão. E à frente do grupo estava uma mulher. O sangue de Renato congelou em suas veias. A taça de champanhe em sua mão pareceu de repente pesar 1 tonelada. Seus dedos ficaram dormentes. Era Monique. Mas não a Monique que ele deixara em São Paulo. A mulher dos cardigãs de cachemira e das pérolas discretas. Aquela era uma criatura inteiramente diferente. Ela usava um conjunto de alfaiataria branco, um corte impecável que acentuava sua figura esguia e alta. Seus cabelos, normalmente presos em um coque clássico, caíam soltos sobre os ombros, lisos e brilhantes, emoldurando um rosto de calma glacial e autoridade absoluta. A única joia que usava era um par de brincos de diamante que brilhavam como lascas de gelo. Flanqueando-a, um passo atrás, estavam 2 homens. Um era o gerente-geral do hotel, que Renato reconheceu de uma foto na revista interna. O outro, um homem mais velho, de cabelos prateados e olhos penetrantes, fez o pânico se transformar em puro terror. Era Arthur Nogueira, o advogado corporativo mais temido do país. Um homem lendário por sua crueldade nos tribunais e um velho amigo do pai de Monique. Eles a seguiam como leais tenentes, acompanhando sua general para a batalha. Isabela, seguindo o olhar petrificado de Renato, virou-se. "Renato, quem é ela? Você a conhece?" Ela sussurrou, uma ruga de confusão em sua testa. "Ela se parece um pouco com a sua." A voz dela morreu quando a realidade brutal e impossível começou a se insinuar em sua mente. Os olhos de Monique varreram o restaurante, calmos e metódicos, antes de pousarem diretamente na mesa deles. Não havia choque em seu olhar.
Nenhuma surpresa. Apenas um reconhecimento frio e deliberado. Era o olhar de um predador que finalmente localizou sua presa. O restaurante inteiro havia mergulhado em um silêncio profundo. Os outros hóspedes estavam congelados, garfos a meio caminho da boca, conversas interrompidas. O único som era o clique suave dos saltos de Monique no piso de mármore, enquanto ela começava a caminhar em direção a eles. Foi a caminhada mais longa da vida de Renato. Cada passo ecoava no silêncio cavernoso. Uma batida de tambor marcando os segundos até o colapso de seu mundo. Sua mente corria, tentando desesperadamente formular uma mentira, uma explicação, uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As paredes cuidadosamente construídas de sua vida dupla não estavam apenas rachando, estavam sendo pulverizadas diante de seus olhos. Monique parou ao lado da mesa. Ela não olhou para Isabela nem por um segundo. Todo o seu foco, frio e indiviso, estava em Renato. O perfume dela, uma fragrância cítrica e sofisticada, que ele não sentia há anos, o alcançou. Era limpo e cortante como o ar do inverno. Renato, disse ela. A voz era perfeitamente nivelada, desprovida de qualquer emoção. Era a voz que ela usava para dar instruções à equipe da casa. Calma e final. Acho que você está no meu lugar. A frase pairou no ar. Uma obra-prima de duplo sentido. Renato a encarou. A boca seca, o cérebro uma lousa em branco de pânico. Monique, o que você está fazendo aqui? O que eu pensei que você... Eu cancelei meus compromissos. Ela o interrompeu. Um mínimo sorriso tocando seus lábios. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Algo mais importante exigiu minha atenção. Seu olhar finalmente se moveu, por uma fração de segundo, para Isabela. Foi um olhar rápido, desdenhoso, que registrou o vestido caro e a expressão aterrorizada. Ela não a olhou como uma rival, mas como se olha para um objeto que está no lugar errado. E vejo que trouxe uma convidada. Isabela encolheu-se na cadeira, o rosto pálido, o batom vermelho agora uma mancha grotesca em sua boca trêmula. Monique voltou sua atenção para Renato. Devo dizer, Renato, estou impressionada. A suíte presidencial, o Nereia. Você tem bom gosto. É um conforto saber que você aprecia o negócio da família. O negócio da família. As palavras o atingiram conectando os pontos terríveis que o atormentavam desde a manhã. O monograma. M.D. Monique Duarte. Eu não entendo. Ele conseguiu dizer, embora a verdade já estivesse desabando sobre ele com a força de um tsunami. Deixe-me esclarecer para você, disse Monique, sua voz baixando um tom, tornando-se ainda mais precisa, cada palavra uma lâmina afiada. Meu avô, Eduardo Duarte, fundou o Solaris Hospitality Group há 50 anos. O primeiro hotel foi uma pequena pousada em Ilhabela. Meu pai expandiu o negócio. Este lugar, ela fez um gesto abrangente, foi a obra-prima dele, a joia da coroa. Quando ele faleceu, deixou o controle total de suas ações para mim. Ela fez uma pausa, deixando a informação penetrar na atmosfera rarefeita do restaurante. Por anos, permiti que um conselho de administração gerenciasse as operações do dia a dia. Eu queria criar meus filhos, eu queria ser uma esposa. Confiei que o mundo que meu pai construiu estava em boas mãos, e confiei no meu marido. Seus olhos o perfuraram, e pela primeira vez ele viu um lampejo da imensa dor que causara, mas foi imediatamente suprimido, substituído por uma vontade de aço temperado. Mas, recentemente, decidi que era hora de assumir um papel mais ativo. Na última reunião de acionistas, há 2 meses, dissolvi o conselho e assumi minha posição de direito. Eu sou a presidente e CEO do Solaris Hospitality Group, que é dono deste hotel e de mais 34 propriedades no Brasil e em Portugal. O monograma que você tem visto por toda parte não é de um fundador qualquer. Significa Monique Duarte.
Bem-vindo ao meu hotel, Renato. O silêncio era absoluto. Renato sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele não era um rei em território conquistado. Era um tolo que dera uma festa na jaula do leão, sem saber que o leão estava em casa. Monique, então, se virou para Isabela, o olhar de aço fixo nela. Senhorita, Isabela, não é? Decoradora, trabalha em um dos projetos da Albuquerque Arquitetura. Dormir com seu superior direto é uma violação clara da cláusula de ética da sua empresa. Considere seu contrato rescindido. O Dr. Nogueira já contatou o RH da sua firma. Não se preocupe em aparecer na segunda-feira. Isabela soltou um pequeno soluço estrangulado. Finalmente, Monique se voltou para o homem com quem fora casada por 16 anos. Quanto a você, Renato, nossas contas conjuntas, que convenientemente guardam os fundos do patrimônio da minha família, que você tão generosamente se ofereceu para gerenciar, foram congeladas. As fechaduras da cobertura foram trocadas. Seus pertences estão sendo embalados e serão enviados para o seu escritório. Não se dê ao trabalho de ir para casa. Ela enfiou a mão em sua bolsa de grife e tirou um único envelope, colocando-o sobre a mesa entre o prato intocado de Renato e sua taça de champanhe. Estes são os papéis do divórcio. Meus termos não são negociáveis. Eu documentei meticulosamente suas indiscrições. Você vai assinar, sair com a roupa do corpo e nunca mais verá nossos filhos sem meu consentimento supervisionado. Se lutar contra mim, usarei cada centavo dos meus recursos para destruir não apenas sua carreira, mas seu nome. Vou garantir que Albuquerque se torne sinônimo de humilhação e fracasso. Foi clara? Ele só conseguia encará-la, mudo. A mulher que ele patrocinou, subestimou e descartou como um objeto decorativo, havia acabado de desmantelar sua vida inteira em menos de 3 minutos. Com isso, ela se virou. Pierre, disse ela ao maître, por favor, providencie para que a convidada do Sr. Albuquerque seja acompanhada para fora e apresente ao Sr. Albuquerque a conta completa de sua estadia. Ele pagará com seu cartão pessoal. Ela lançou a Renato um último olhar, um olhar de finalidade, de um capítulo sendo encerrado. Não havia ódio nele, apenas uma profunda e arrepiante indiferença. Então, ladeada por seu advogado e pelo gerente do hotel, a presidente Monique Duarte se virou e saiu do restaurante, deixando para trás as ruínas fumegantes da vida que ela acabara de incinerar. Por um longo momento após a saída triunfal de Monique, Renato permaneceu imóvel, uma estátua de choque e humilhação no meio do restaurante silencioso. O zumbido em seus ouvidos era mais alto que o murmúrio chocado que começava a se espalhar entre os outros clientes. O silêncio foi finalmente quebrado por um soluço abafado vindo de Isabela. Ela empurrou a cadeira para trás, o rosto uma máscara trágica de rímel borrado e incredulidade. Meu emprego. Ela sussurrou, olhando para Renato como se o visse pela primeira vez, não como o titã da arquitetura, mas como o arquiteto de sua própria ruína. Você disse que estava tudo sob controle. Eu pensei que estava, ele balbuciou, as palavras soando como cinzas em sua boca. Naquele instante, 2 seguranças discretos, mas com a constituição de armários, materializaram-se ao lado da mesa. Pierre, o maître, aproximou-se, o rosto uma pintura de pesar profissional. Senhorita, disse ele suavemente a Isabela, por favor, nos acompanhe. Ela olhou desesperadamente dos seguranças para Renato, buscando um salvador, um protetor, mas ele não conseguia nem mesmo encontrar seus olhos. Humilhada, ela pegou sua pequena bolsa e se deixou ser conduzida para fora. Seu vestido vermelho, um rasgo de vergonha contra os tons sóbrios do restaurante. No momento em que ela desapareceu, Pierre colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Sua conta, Sr. Albuquerque. Renato a encarou como se fosse uma serpente. Abriu-a, os dedos trêmulos.
O número lá dentro era astronômico. A suíte, o serviço de quarto, os vinhos de safra rara, os menus degustação, uma quantia que faria a maioria das pessoas engasgar, mas que, para ele, deveria ser trivial. Ele puxou a carteira, as mãos tremendo, entregou a Pierre seu cartão de crédito Black, o símbolo máximo de seu status financeiro. O maître voltou 1 minuto depois, a expressão ainda mais constrangida. Minhas desculpas, Sr. Albuquerque. O cartão foi recusado. O quê? Renato zombou, um reflexo de sua antiga arrogância. Isso é impossível. Tente de novo. Nós tentamos, senhor. 3 vezes. Parece que a conta foi suspensa. Claro, as contas conjuntas. Monique não apenas as congelara. Ela, com a eficiência de uma predadora, certamente cancelara seus cartões suplementares. Ele procurou outro cartão, um corporativo. Tente este. Pierre voltou novamente balançando a cabeça. Também recusado, senhor. O sangue subiu ao rosto de Renato. Os outros clientes já não fingiam não olhar. Seus sussurros eram um zumbido de julgamento. Ele não era mais um deles. Era o entretenimento da noite. Isso é ridículo! Deve haver algum engano, ele protestou, a voz subindo uma oitava. O gerente-geral, o mesmo homem que flanqueara Monique, aproximou-se da mesa. Sua postura não era mais deferente. Era fria, oficial. Senhor Albuquerque, talvez o senhor tenha outro meio de pagamento. Caso contrário, teremos que considerar isso um caso de fraude e acionar as autoridades. A ameaça pairou no ar, espessa e sufocante. Renato Albuquerque, um homem que movia milhões de reais antes do café da manhã, não conseguia pagar sua conta de hotel. A humilhação era um veneno se espalhando por suas veias. Ele não tinha dinheiro vivo suficiente, não tinha cartões funcionando. Estava encurralado. Nesse momento, Arthur Nogueira, o advogado de Monique, reapareceu. Ele caminhou até o gerente, trocou algumas palavras silenciosas e então se dirigiu a Renato, a voz como cascalho. Senhor Albuquerque, a senhora Duarte se ofereceu graciosamente para quitar sua conta. O valor será deduzido de qualquer acordo mínimo que o senhor pudesse esperar em seu divórcio. Considere seu último presente. Ele empurrou os papéis do divórcio para mais perto de Renato. Sugiro que assine. Derrotado, Renato pegou a caneta. Sua assinatura, normalmente um traço ousado e confiante, foi um rabisco trêmulo e patético. Ele havia sido aniquilado. Agora, disse o gerente, a voz dura, o senhor tem 10 minutos para recolher seus pertences e desocupar as instalações. A segurança irá acompanhá-lo. A caminhada da vergonha pelo lobby grandioso foi uma tortura. Cada olhar de um hóspede, cada rosto impassível de um funcionário era um golpe físico. A reverência havia se transformado em desprezo. Na suíte, suas roupas haviam sido jogadas de qualquer maneira dentro da mala por um mordomo de rosto fechado. 10 minutos depois, Renato Albuquerque estava do lado de fora do Hotel Solaris, no mesmo local onde chegara, se sentindo um deus menos de 48 horas antes. O manobrista que o recebera calorosamente agora olhava através dele. Sua Land Rover, ele descobriu rapidamente, não estava mais lá. Estava registrada no nome de Monique. Rebocada, ele presumiu. Uma garoa fina e fria começou a cair. Ele tentou chamar um Uber, mas o aplicativo estava ligado aos seus cartões cancelados. Ele ficou ali, um homem em um terno de grife, com um celular inútil e uma carteira vazia. Enquanto táxis e carros de luxo passavam, ele estava ilhado. Começou a andar sem rumo pela estrada escura, a chuva encharcando seu terno caro. Não tinha para onde ir. Sua casa não era mais sua. Seu escritório seria um campo minado de vergonha. Seus amigos, ele sabia, ficariam do lado do poder, do dinheiro antigo. Ficariam do lado de Monique Duarte. A notícia não apenas viajou, ela explodiu.
Antes mesmo que ele conseguisse um ônibus de volta para São Paulo, a história já era o assunto mais comentado nas redes sociais. Alguém no restaurante, um hóspede com um celular e um faro para o escândalo, havia filmado a chegada de Monique. A imagem dela, altiva e poderosa, e a dele, pálido e desmoronando, viralizou. A manchete nos blogs de fofoca era brutal e direta. Arquiteto de luxo é flagrado com amante em hotel da própria esposa. Na segunda-feira, a reunião de emergência no Conselho da Albuquerque Arquitetura foi uma mera formalidade. A cláusula de moralidade, um detalhe que ele sempre ignorara nos contratos, foi a guilhotina que o separou da empresa que levava seu nome. Ele foi afastado temporariamente, uma gentileza para a imprensa, mas todos sabiam que era o fim. Isabela desapareceu, seu número de telefone desconectado, suas redes sociais apagadas. Os amigos pararam de retornar suas ligações. Ele era um pária, um leproso social. A queda foi vertiginosa. Sem acesso às suas contas, sem clientes e com a reputação em frangalhos, o glamour se evaporou. A cobertura no Jardim Europa foi substituída por um apartamento alugado em Santo André. Um cubículo no terceiro andar de um prédio sem elevador, com vista para os fundos de uma padaria. O cheiro de pão amanhecido e a gritaria dos vizinhos eram sua nova realidade. O homem que definia o luxo em São Paulo agora contava moedas para o aluguel, longe do brilho da Faria Lima, assustadoramente perto de sua própria e completa ruína. Enquanto Renato se afogava na areia movediça de sua nova realidade, Monique Duarte não apenas ressurgia, ela renascia, não das cinzas, mas do gelo. O gelo da indiferença, da subestimação, dos longos anos em que sua inteligência e sua força foram mantidas em estado de animação suspensa. Assumir o comando oficial da rede Solaris não foi uma transição, foi uma erupção. A mulher que por 16 anos organizou jantares impecáveis, agora orquestrava uma reestruturação multibilionária com a mesma precisão e um brilho nos olhos que ninguém jamais vira. Os anos de observação silenciosa, de ser a esposa de, haviam lhe dado uma perspectiva única. Ela não via apenas hotéis, via ecossistemas, via o potencial humano por trás dos uniformes, via as falhas que os homens do conselho, confortáveis em seus ternos caros e em sua visão de mundo antiquada, jamais enxergariam. Sua primeira grande iniciativa foi audaciosa. Em uma reunião de diretoria, cercada por rostos céticos, ela apresentou o Projeto Aurora. Não era apenas um plano de modernização, mas uma filosofia. Ela propôs a criação de um programa pioneiro de capacitação e liderança exclusivamente para mulheres dentro da rede, desde camareiras e recepcionistas até cargos de gerência sênior. Nossa maior riqueza não está nos nossos imóveis, mas nas pessoas que os fazem funcionar, declarou ela, a voz calma, mas ressoando com uma convicção inabalável. Por décadas, o talento feminino neste setor foi visto como mão de obra, não como liderança. Vamos mudar isso. O Solaris não será apenas um lugar para se hospedar, será um lugar para crescer. Houve resistência, murmúrios sobre custos e idealismo. Mas Monique, com a ajuda de Arthur Nogueira e de uma montanha de dados que ela mesma compilara, demonstrou que investir em seu pessoal não era caridade, era a estratégia de negócios mais inteligente que poderiam fazer. Em poucos meses, a notícia se espalhou. E o Solaris se tornou um farol de oportunidade, atraindo os melhores talentos e uma onda de publicidade positiva que dinheiro nenhum poderia comprar. Enquanto isso, a vida pessoal de Monique também florescia. A cobertura no Jardim Europa, antes um showroom frio para o sucesso de Renato, transformou-se em um lar. O silêncio opressor foi substituído por risadas, por conversas que se estendiam pela noite.
Ela estava presente para seus filhos de uma forma que nunca fora antes, ajudando com os deveres de casa, ouvindo sobre seus medos e sonhos, descobrindo as pessoas incríveis que eles estavam se tornando. Ela estava se reconectando não apenas com seu império, mas com sua própria alma. 6 meses após aquela noite fatídica no litoral, a consagração pública chegou. Monique Duarte estava na capa da Forbes Brasil. A foto era icônica. Ela não estava em um escritório ou em uma sala de reuniões, mas em pé, descalça, na areia da praia privativa do Hotel Solaris, o mesmo que fora palco da humilhação de Renato. O sol da manhã a envolvia em uma luz dourada, o mar ao fundo, e em seu rosto um sorriso sereno, o sorriso de uma mulher que não conquistou o mundo, mas que se encontrou nele. Em manchete era uma coroação. Monique Duarte, a fênix dos Solares, como a herdeira silenciosa, transformou um império e a si mesma. Numa noite fria de inverno em Santo André, Renato viu a revista em uma banca de jornal. A imagem de Monique o atingiu com a força de uma onda. Ele comprou a revista com as poucas moedas que tinha e a leu sob a luz fraca de um poste. O artigo detalhava suas inovações, seus programas sociais, sua visão de futuro. Havia uma pequena seção sobre sua vida pessoal. Após um divórcio litigioso, dizia o texto, Duarte se concentrou em seus filhos e em seu trabalho, provando que os finais mais difíceis podem levar aos recomeços mais brilhantes. Litigioso. A palavra era uma faca. Ele não fora apagado, fora classificado, rotulado como o obstáculo que ela superara. Ele era o dragão que a princesa teve que matar para se tornar rainha. Naquela mesma noite, em seu novo escritório em Salvador, um espaço amplo com vista para a Baía de Todos os Santos, Monique finalizava os planos para um novo resort ecológico. Seus filhos dormiam tranquilamente no apartamento anexo. A cidade brilhava lá fora. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, a voz profissional. Alô? Do outro lado, um silêncio, seguido por uma respiração trêmula. Monique, sou eu, Renato. O nome, que antes carregava o peso de uma vida inteira, agora soava distante, como o eco de uma história antiga. Ela permaneceu em silêncio, esperando. Eu vi a revista. Ele gaguejou, a voz embargada, despojada de toda a sua antiga arrogância. Você conseguiu. Eu precisava dizer que eu sinto muito. Não pela carreira, não pelo dinheiro. Eu sinto muito por nunca ter visto você. Eu olhava para você todos os dias e eu era cego. Pela primeira vez em muito tempo, Monique sentiu algo além de indiferença. Não era pena, mas uma profunda e melancólica compreensão da tragédia humana. Ela caminhou até a imensa janela, olhando para as luzes dos barcos dançando na água escura. A cegueira foi sua, Renato, disse ela, a voz suave, mas firme. Eu estava lá o tempo todo, você só estava ocupado demais, admirando o próprio reflexo para notar a paisagem. Ele soluçou do outro lado da linha um som patético e quebrado. Existe alguma chance, algum dia, de você me perdoar? Monique fechou os olhos por um instante. Ela pensou em tudo. Nos anos de solidão, na dor da traição, na força que encontrou em si mesma. O perdão, ela percebeu, não era para ele. Era para ela. Era o último portão a ser destrancado. Eu já perdoei, Renato, ela disse. E as palavras eram verdadeiras. Eu perdoei o homem que você era para que eu pudesse me tornar a mulher que sou hoje. Mas perdoar não é esquecer. E perdoar, definitivamente, não é voltar atrás. Adeus, Renato. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder. Desligou não com raiva, mas com a serenidade de quem fecha a última página de um livro. A mulher que ele ignorou era agora a dona do trono, sim. Mas a verdadeira vitória não estava no império que ela comandava. Estava na liberdade de sua própria alma. E o homem que a traiu,
o arquiteto de sua própria queda, finalmente lhe dera seu maior e mais involuntário presente: a chance de construir a si mesma, do alicerce ao pináculo, em seus próprios e magníficos termos. O que vocês acharam da queda espetacular de Renato? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Compartilhem esta história com alguém que adora uma boa história sobre reviravoltas impressionantes. E o mais importante, se vocês querem mais histórias emocionantes como esta, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder uma novidade. Obrigado